Está começando mais um Fórmula Full, edição 120. E eu sou Gustavo e parece que a Barbie virou Ken. Meu nome é Jarbas Camargo e agora a Mercedes é um time de estrelas. É isso aí então. Aproveitando nossas considerações iniciais aí, divulgando aí um pouco o Instituto Ingo Hoffman, www.ingohoffman.org.br. Ajude uma criança a ter esperança aí nessa luta contra o câncer, capitaneado aí pelo nosso tão honroso multicampeão da Stock Ingo Hoffman. Né? Nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, o formulafull1@gmail.com é o nosso e-mail, o grupo Fórmula Fun e a página do Fórmula Fun no Facebook, no Twitter é Fórmula Full, o Twitter do Fórmula Full é o Fórmula Full e o DanielGemini79, no Instagram é só Fórmula Full. E conheço nosso novo projeto aí, o NS Full Throttle, nsfullthrottle.wordpress.com, e o Twitter @nsfullthrottle, e a página do Facebook também NS Full Throttle. Então, essa edição aí já mostrou, a gente já mostrou um pouco a cara dessa edição, que é sobre o mais novo campeão da Fórmula 1, a categoria que teve o seu encerramento aí nesse fim de semana passado. E desta vez o Nico Rosberg conseguiu ter aí a tranquilidade, digamos assim, né, o controle suficiente aí para levá-lo ao campeonato, né, ao título. Então a gente vai estar falando aí um pouco sobre esse ano aí, como é que foi, né? Dando uma pincelada, vamos falar um pouquinho também, fazer um apanhado rápido do início dele, né? Da carreira dele. E a corrida em si foi até movimentada, né? Apesar do domínio lá do Hamilton no início, mas teve aí as suas suspenses, né? Desde o início ali com um enrosco ali com o Verstappinho, né? Que era uma das esperanças, não, um dos ingredientes que poderiam dar um tempero aí nessa última etapa, né? Jarbas, como é que tu viu isso aí, esse início de prova? Tu já tinha pra ti que o Nico ia ganhar, ou tinha alguma coisinha assim te instigando ali que não vai dar, o Hamilton vai conseguir o título? Eu duvidei muito, né, que o Hamilton tirasse esse título. Mas o que se viu, eu não sei se foi para dar um gás na corrida, para dar alguma audiência, porque de maneira geral não foi uma corrida muito emocionante. Foi que o Nico estava preocupado e houve assim uma troca de rádios sobre um suposto uma ameaça de estourar o motor, né? Ele estava correndo esse risco. Mas, né, o resultado aí nós já vimos e eu particularmente fico muito feliz pelo Nico. Ele estava merecendo pelo conjunto da obra, vamos dizer assim, que ele fez na Mercedes. Mas no mais assim, ó, foi Hamilton tentou o que ele podia e o que ele não podia. Né? Até porque é um campeonato que sobreviveu até o final, depois de um GP Brasil embaixo de muita chuva emocionante, como foi esse de 2016. Então, eu esperava um pouquinho mais da corrida de Abu Dhabi. Hamilton fez o que ele podia, fez o que estava ao alcance das mãos dele. O que não estava ao alcance das mãos dele eram as Ferraris. Então, aí foi isso que a gente viu, né Gustavo?
Rosberg is second. He takes the championship. Yes! World champion! Brilliant! Nico, you are world champion. Esse início de prova também eu acredito que tenha determinado aí, aliás, tenha sido determinante para o clima da corrida no geral, né? Até porque eu particularmente depositava muita confiança aí de que o Verstappen ia partir para cima, não só do Nico, mas Nico, Hamilton, enfim. Então eu acreditava que ele ia ter mais ação aí, né? E como ele teve aquele incidente no início, acabou rodando, ficando para trás, né? Isso atrapalha um monte aí na progressão. E visto que é uma pista aí que tem um ponto só de ultrapassagem, bem dizer, né? Aliás, 2 pontos. Até não seria um problema, mas enfim. É uma situação que dificulta um pouco as coisas, né? E estando lá na frente, a coisa fica muito no milésimo de segundo. A diferença de Mercedes para Red Bull aí é muito pequena, né? Não teria tempo suficiente para recuperar e conseguir combater lá na frente. Então, no final até chegou muito perto, diga-se de passagem. Mas trocando em miúdos ali, a corrida de ambos, né, tanto do Hamilton quanto do Rosberg, foi, acredito que muito bem administrada no geral, né. O Nico, ele teve uma postura bem centrada ali na administração ali do que ele tinha que fazer, né. Muita gente falou, correu com regulamento debaixo do braço, etc. Mas é isso que o cara tem que fazer. Ele tem que ter a consciência de que é um ano inteiro de um envolvimento de uma série de pessoas, que não é só ele, né, apesar dele receber todo o mérito aí do campeonato. A pessoa tem que ter equilíbrio para conseguir conduzir aí a emoção e trazer o título da melhor forma possível. Foi o que ele fez, né? Ele conseguiu administrar muito bem isso. Tá certo que no final ali ele não estava com um ritmo muito bom, né? Aí eu não sei se era realmente só isso aí de administrar o suposto problema de motor. E aí teve o Hamilton também, que deu uma amarradinha no ritmo. Ele não tinha ação para passar o Hamilton, então ele acabou ficando um pouco pro terceiro colocado ali, né? Isso. E aí, enfim, acabou, digamos assim, mais ou menos do jeito que começou a temporada, né? Com a Mercedes ali ditando o ritmo, e nessa condição aí o Nico na frente e campeão finalmente, né, do campeonato da Fórmula 1, né? Mais um campeão aí na lista dos campeões da Fórmula 1. E o que é muito bacana, né? Eu particularmente, na época já do Schumacher, que ele andava com o Schumacher, eu acreditava que ele conseguiria chegar ao título, né? E eles não tinham um carro, naquela época não tinham um carro suficientemente competitivo para brigar. E entretanto ele conseguia fazer muito mais do que o Schumacher. Óbvio que o Schumacher já estava numa descendente na carreira, né? Tinha voltado naquela teima de pilotar de novo e tal. Ele quis fazer a homenagem dele para Mercedes, né? Porque apoiou a carreira dele. E no final ele não estava no mesmo ritmo, mas de qualquer maneira ele é um multicampeão e ele tem que ser de alguma maneira levado tido como referência, né? E isso aí ele simplesmente passou por cima e inclusive passava o Schumacher como se estivesse passando quase um retardatário, né? Então tinha alguma coisa ali, né, de talento no Nico. Sim, com certeza. A força da juventude também.
É, ele é um piloto bastante técnico, certo? E então, com certeza, se está dentro de uma equipe, você olha para o box ao lado, tem o Schumacher, 7 vezes campeão. Claro, né? Como a gente já falou, o Nico tinha, né? Tem ainda a juventude ao seu favor, tem um mundo pela frente e pegou um Schumacher é, fora de forma, né? Uma temporada, duas, afastado da Fórmula 1 e fez a lição de casa. Primeiro cara que tem que estraçalhar é o companheiro de equipe. E ele foi e estraçalhou. E daí, depois foi-se embora o Schumacher, veio o Hamilton, já campeão. Né? E o Hamilton a gente conhece. O cara. E a diferença. Desculpa, a diferença do Schumacher pro Hamilton é que até nas fases, né? Já meio que atropelando um pouco as coisas, é que com o Schumacher ele não teve aquela exigência de questão de controle, de ter o cara na equipe que tinha aquela agressividade de ser combativo, né? E eu acho que aí ele começou a aprender essa parte, né? Quando o Hamilton entrou na equipe mesmo. Sim. E também pegar um Hamilton, que sempre foi meio cabeça quente, foi pé pesado. E aí, pô, o Hamilton vem, pô, campeão, vira bicampeão. Vira tri. E aí, quando é que vai ser a minha vez daí? Você já fica pensando. Aí todo mundo, porque o Rosberg não é piloto, o Rosberg é isso, o Rosberg é aquilo. Eu digo, cara, ele tem o mesmo carro que o Hamilton. Começou a temporada muito bem. Ele ganhou as 5 primeiras, não foi? Sei que foi um início matador, enquanto o Hamilton não foi lá essas coisas. Mas claro, depois, com o fim da temporada, mais pro fim da temporada, na verdade, do início pro meio foi onde o Rosberg deu uma queda. Mas sempre segundo, terceiro. Dificilmente andou fora do pódio, enquanto o Hamilton vinha estraçalhando. E depois, bom, aí depois o Hamilton encostou, chegou a liderar por umas 5 etapas mais ou menos, eu não lembro de cabeça. Mas aí também o Hamilton teve um motor estourado, teve alguns problemas, e aí meio que já começou um chororô de que eu estou favorecendo, coisas do tipo. Então, mas. Isso tu diz no início lá, quando o Hamilton entrou? Ou desse ano? Falando mais dessa temporada especificamente. Ok. Que nas demais temporadas o Hamilton mostrou uma performance bem, eu diria, consideravelmente superior em relação ao Nico. Tanto até que o pessoal já estava dizendo que um Cone pilotava mais. Eu discordo completamente. Aham. O Hamilton, na verdade, ele teve uma par de problemas aí também nessa temporada, né? Que de certa forma contribuiu aí Isso. Mas é aquela história. A gente já viu em algumas edições aí do Campeonato Mundial que não adianta, não é só o top que é o cara, né, que é o campeão. O campeão tem que saber aproveitar também as oportunidades e jogar com isso ao seu favor, né? E foi isso que ele fez, né? Nessas etapas aí que o Hamilton meio que teve problemas, teve punições, né? E ele soube aproveitar a oportunidade, né? Sim. É nessa hora que ele tinha que capitalizar e abrir vantagem. E daí o Hamilton também já começou mal a temporada, aí já começou com umas caras meio feias, e já meio que começou a jogar culpa, e opa, isso, hein? Ele já vinha já de eu acho que de uma temporada, duas, nessa reina aí da equipe, dizendo que a equipe estava favorecendo, etc. Então,
nessa daí ele já começou de bico torto e eu sinto assim, não sei, provavelmente tu também deve ter percebido isso, que a impressão que dá é que ele não tá na mesma harmonia assim com a equipe, né? Porque entra pódio, sai pódio, se ele não tá em primeiro, ele tá sempre naquela cara fechada dele e tal. Os amiguinhos lá também, que, né, junta todo mundo, não dá um. Aí complica um pouco também. Desde que que ele deixou a Nicole lá do Pussycat Dolls, parece que o menino desandou, hein? E é verdade mesmo. E dali foi ladeira abaixo. É, E assim, ó, questionar. Não estamos aqui questionando o talento do Hamilton, que isso já está provado por A mais B para quem quiser ver. Agora, a questão é esses comportamentos dele, a maneira que ele reage a determinadas situações. Pô, cara, nem o Schumacher conseguiu, no auge do reinado dele, conseguiu vencer todas as corridas. Então, que dirá Lewis Hamilton, certo? Então, é, essa coisa é não admitir derrota, não, isso não faz bem. Tem que saber a hora assim, ó, que, pô, tem que reconhecer. O cara pilotou melhor, começou melhor, soube se manter. Pô, tem que dar um abraço. Pô, chegar e dar um abraço, pô, valeu. Sorriso, mostrar uma alegria. ali no final da Mas, enfim, corrida, né? isso. É, Ali no pódio e tal, e já ficou aquela carona fechada e ficou por isso mesmo. quanto a isso até eu gostaria de dizer assim que independente dele querer ser campeão, etc. Em primeiro lugar, ele tem 3 títulos já, né? Segundo lugar, ele como um tricampeão, ele ele representa um pouco mais na Fórmula 1 do que só um competidor a mais, né? Então ele tem a identidade da categoria também. Então uh, ele por ter essa carga, na minha opinião, ele deveria ter agido diferente. Ele tem que ser mais humilde, né? Independente dele odiar o Rosberg ou não, porque afinal de contas ali era um campeão mundial, tá? Sim. Que tava recebendo o título, né? Um piloto que estava sendo campeão pela primeira vez. Então, independente dele achar que está sendo favorecido ou não, tá? Até porque a coisa já está feita, ele poderia pelo menos, assim, eu vou dizer que quase que cinicamente, pelo menos dar um cumprimento, porque ali ele está sendo visto, né, por mais de 120 países, né, e enfim, tem crianças, jovens e tal, que vão se basear nele para seguir uma carreira como piloto, etc. E ele tem que ter a noção que ele também é exemplo, né? Então, ele não precisa ir lá e morrer de amores, mas pelo menos por uma questão de espírito de competição, de espírito esportivo, né? Pelo menos ir lá reconhecer, dar os parabéns pro cara, parabéns, né? E, Sim, enfim, com certeza seria muito bem-vindo e mostraria respeito, né? exatamente, respeito e dignidade também, né? Nico Rosberg is second. He takes the championship. Yes! World champion! Brilliant! Nico, you are world champion. Mas essa rixa deles aí, pra mim, isso aí tem coisa de muito tempo, provavelmente da época do kart, onde eles dividiam a mesma equipe já nessa época, né? Quando o Isso. Hamilton foi apadrinhado aí pelo Ron Dennis e o Kay que tocava a carreira dele, né? E eu até não sei se ele toca ainda, se já tem outro empresário, mas enfim, parece que ele, eu ouvi falar que ele andou, eu acho que o Jimenez é que comenta, né? Que aqueles brinquedos caros dele, não sei o que. Então, essa briga aí entre os dois, esse duelo entre os dois aí esse ano foi um pouquinho mais
um pouquinho melhor administrado, né, pela equipe, sendo que já teve anos aí que tiveram umas trocas de farpas, toque e os dois se batendo, aquela coisa toda, né? E ainda assim teve esses momentos aí de beiço no pódio, um de cara torta pro outro, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que dessa vez o Nico estava mais preparado psicologicamente para enfrentar esse tipo de coisa, né? Porque o ano retrasado, não ano, ano passado, eu acho, foi ano passado que assim ele parecia sentir muito esse esquema da pressão aí, essa coisa da pressão, perder concentração, teve aquele lance de Austin lá que ele estava bem melhor posicionado na questão do campeonato ali, aí ele cometeu um erro besta lá e acabou perdendo uma vitória que estava na mão dele, né? Enfim, nessa temporada aí ele conseguiu, acho, botar a cabeça no lugar, né? Claro, com certeza. Nesse momento, eu creio que o Rosberg ele aprendeu bastante com alguns erros. Alguns pecadinhos onde o Hamilton se sobressaiu. Então, concentração é uma coisa essencial na vida de um piloto. É, nossa, o que 2 segundos não fazem? Que dirá meio segundo, parece que não é nada, mas pode definir uma pole. Então, principalmente quando você está numa equipe onde o carro é dominante. Então só existe um carro igual ao seu. Nesse outro carro tem um cara que é tricampeão. Então é- a pressão pouca é bobagem. E o cara já teve que destroçar um Schumacher ali. Como é que eu vou fazer para destroçar o negão agora? É essa a questão. Na real acaba sendo dois adversários, né? O companheiro de equipe e o teu carro, né? Porque se tu não conseguir fazer ele andar, ele vira, digamos assim, teu inimigo também, né? Com certeza, né? Se não houver um acordo aí, as coisas já ficam mais difíceis do que elas já são. E Com olha, certeza. e olha que na história aí conta bastante casos assim, né? De pilotos que até o próprio Vettel aí teve uma época aí que ele se perdeu com o carro dele e virou mais um adversário dentro da pista, né? E enfim, para quem não conhece, né, o Rosberg ele começou a carreira no kart, depois até foi companheiro do Hamilton, como a gente comentou, e em seguida ele foi para a Fórmula BMW, onde em 2002 ele foi campeão, né? Logo depois o pai dele sentiu que ele estava apto, subiu ele para a Fórmula 3, na equipe dele, que ele tinha uma equipe na Fórmula 3 europeia. Aí fez uma temporada regular ali, sem muito brilho, assim, conseguindo um oitavo colocado no final, na geral, né, na classificação final, que se tratando de Fórmula 3, às vezes parece pouca coisa, mas principalmente na Europa concentra tanta gente ali que a nata corre ali, né? Muitos pilotos que tu vai ver nas categorias top acabam correndo ali. Então ele fez uma temporada razoável ali, com o oitavo lugar na geral. E logo depois ele foi para a recém-criada GP2, né? Em Sim. 2005. E ele foi campeão, né? E na Uhum. GP2 ele disputou nada mais nada menos aí com que isso pela ART, uma equipe tradicional aí do automobilismo europeu, e que, se eu não me engano, continua até hoje na GP2, né? Então ele disputou aí com Heikki Kovalainen, Scott Speed, Alexander Premar. Alexander Premar está na DTM, se eu não me engano, ou teve uma passagem pela DTM, né? Jorge Pantano, Neil Yanni, Nelson Piquet, Petito Lopes, né?
e ele conseguiu ser campeão, o seu primeiro campeão da história da GP2, né? E aí em 2006 veio o convite para ser piloto da Williams, né, para pilotar, ser piloto de teste, não. Não, foi para ser piloto mesmo, né? E Foi o ano de estreia. E aí ele seguiu o piloto da Williams até 2009, 2010 ele faz a estreia dele pela Mercedes, né, a antiga Brown. Isso mesmo. E aí ele segue até hoje aí na Mercedes, aí pegou várias fases da Mercedes e inclusive as fases ruins, né? Principalmente as fases ruins, que no início, apesar da Mercedes herdar, digamos assim, né, o carro da Brown, que era um carro que era um carro dominante, né? O vencedor. Isso, o carro que levou o Jenson Button, né, ao título. Oi? Era o carro campeão, né, dos construtores de 2009, porém, né, que eles tiraram ou retrabalharam, né, o difusor duplo. Isso. E aí, né, enfim, aquela draga. Foi. Aí eles sofreram muito com um problema de desgaste de pneus, né, problema de aquecimento dos pneus, né, que acabava gerando desgaste, e fizeram mil e uma tentativas aí de contornar o problema. Isso com o Schumacher sendo parceiro aí do Nico, né? E foi assim uma fase bem difícil aí para a equipe, né? Na verdade, uma fase inicial. E aí, digamos que dá para dizer que praticamente em 2013, quando chegou o Hamilton, que a coisa começou a virar um pouco, né, Jarbas? Isso, virou bastante, e também houveram algumas mudanças técnicas, que foi onde a Mercedes achou a mão do carro. E aí virou esse domínio da Mercedes, que a gente vê nos dias de hoje, né, foram dois títulos do Hamilton, né, 2014 e 2015, e 2016, né, o ano abrilhantado do Nico. De fato, acharam a mão de tal maneira que não se sabe se a Mercedes achou a mão ou se é o resto das equipes mesmo que estão perdidos. É, por aí. E é estranho, né, porque tu vê uma equipe como a Mercedes, né, que ela estava absurdamente perdida antes aí até 2013, né, dá para incluir aí no pacote metade de 2013, aí eles estavam meio perdidos. E 2013, de uma hora para outra, eles se acham, né? E em 2014 eles começam a assumir na frente, simplesmente. Né? A Fórmula 1 tem isso, né? Tem esse esquema assim de ou 8 ou 80, né? Isso. E também, né, lembrando que o Nico foi o cara que deu a primeira vitória da Mercedes em 2012 no Bahrein. Não foi no Bahrein. Foi no Bahrein, sim. Foi na China? Não. A China foi a primeira pole, né? Isso. Aí teve. Eu me lembro disso. Foi interessante. Isso, porque foi Bahrein, tá certo. Foi no Bahrein e foi interessante porque era uma pista onde mostrou que as Red Bulls de fato não tinham velocidade de reta, coisa que o carro da Mercedes, o motor da Mercedes proporcionava muito e proporciona até hoje. De sobra. Ixi, o que é aquilo? Tanto até que, né, a maior prova disso foi logo quando a Williams fechou o contrato com a Mercedes. O que passou a andar o carro foi incrível. Claro que agora deu uma caída por conta do chassi, né? Mas
O primeiro ano foi sensacional. Até o Pastorcito ganhou corrida, né? Nossa, Pastorcito. Não, não, mas Pastorzito não era motor Mercedes Ah, ainda. não era Mercedes ainda, Não tá certo. era. Era e foi mais a chassi mesmo. Ixi, aí você vê que ponto que a coisa chega quando vê que o Pastor Maldonado venceu uma corrida, né? Foi É, primeiro Pirelli, aquilo, mas enfim, meu Deus do céu. Então, vaca brava, aquilo é pouco. Aí foi 2012. Foi China. Foi China. oi? Isso mesmo, foi na China. China. Não, não foi no Bahrein, não. No Bahrein eles foram quinto. Ele foi quinto, o Nico. Mas a vitória foi na China. Ah, tá Vamos falar certo. canelada. Tá certinho. Naquele ano foi. Foi um ano. 2012, ele foi nono no campeonato, né? 93 pontos. E aí veio 2013. E a coisa começou a virar. Nico Rosberg is second. He takes the championship. Yes! World champion! Brilliant! Nico, you are world champion. E aí foi mal chegar lá o Luizinho, que já começou as encrencas ali na equipe, né? As internas. Sinceramente, não sei o que tem de tão de tão encrenqueiro aí o Hamilton. Mas enfim, né, isso aí é pra outra pauta. É, se eu dá um pano pra manga aqui, né? É. Então, aí ele consegue aí esse título, né? Depois de todo esse esforço aí, muito merecido, diga-se de passagem, né? Por ter ajudado a equipe a desenvolver esse carro. O Hamilton desculpa, o Nico é um cara aí muito bem quisto na equipe, né? E Sim. comercialmente é um cara legal de lidar. Isso, o pessoal da Mercedes, certa vez aí um jornalista comentou isso, né? Conhecido, que o Nico ele é um cara muito bom de lidar, assim, a equipe ah, ele é muito positivo assim com a equipe, esse lado, a parte comercial também ele é muito solícito, né? E com o público também, né? Um cara extremamente uh, uh, disposto, Simpático. né? Simpático, né? Sim. E sem dúvida vem a coroar ele esse título aí por todas essas qualidades que ele tem, além da qualidade de piloto mesmo, né? Isso. E, então, eu torço para que o Nico, quem sabe, vire bicampeão. Vamos ver como é que vai ser esse início de 2017 aí, com pneuzão largo, umas medidas de asa mais baixa, mais larga, né? Vamos torcer para a Fórmula 1 ser competitiva, não ser a categoria de uma equipe só. Eu sinceramente eu quero muito ver agora no que vem como é que ele vai vir para essa temporada, né? Porque algumas coisas, Hum. na minha opinião, tem coisas que mudam muito na carreira do piloto, assim como uma primeira vitória. Né? Eu acho que tu passa a disputar a coisa de uma maneira diferente, né? É como se fosse uma transformação, né? É uma motivação a mais que te dá, não sei como explicar isso aí, mas todos os pilotos que eu vi ganhar pela primeira vez, a maioria pelo menos, eu vi que os caras assim mudaram a forma de encarar uma disputa, entendeu? Então, quero ver como é que vai ser pro ano que vem isso. Óbvio que ele já tinha vitórias, né? Mas agora ele é campeão mundial, né? Então, isso tem um peso muito maior e, de certa forma, deve te dar um conforto maior numa equipe como a Mercedes, onde tu tem um campeão que é um companheiro de equipe que é tricampeão mundial, né? Isso também é um fardo para carregar, né? Tipo, tu tem que sobrepor um cara que é tricampeão mundial e que teoricamente tem mais uma preferência maior, teria uma preferência maior, sei lá, né?
Então, essa temporada de 2017 para mim vai ser bem interessante aí de acompanhar nesse sentido. Ah, com certeza. E principalmente a administração de egos, né? O Nico vem como atual campeão, tendo como companheiro, né, o Hamilton, que é uma casca grossa. Realmente foi a temporada que o Nico. Esse 2016 foi a temporada que o Nico tirou leite de pedra. Porque o Hamilton tem lá a maneira dele de ser e tal, mas embaixo do capacete sentado no carro, o bicho é osso. É osso, tem que tirar o chapéu pra ele, fato consumado. Sim. Apesar dos pesares. Então, dentro da equipe, o Rosberg conseguir esse feito de bater um cara que praticamente se sobrepôs dentro do time é um feito respeitável. E vamos acreditar que venha mais. Eu acho que dependendo como for esse esquema aí de transição para campeão de piloto normal, digamos assim, para campeão, eu acho que esse ano aí vai ser bem mais, não vou te dizer mais disputado, né? Porque disputado a coisa é pra caramba entre os dois, mas talvez ele acabe vindo para fora esse comportamento mais agressivo assim que talvez faltasse para ele, não sei, que o Hamilton tem sobrando, né? Mas eu sinceramente eu não acredito que o Hamilton vá ficar muito mais tempo, né, na equipe. Eu até nem sei por quanto tempo que ele renovou com a Mercedes, né? O Hamilton estava renovado até 2018, se eu não me engano. Mas por essa questão do descontentamento aparente dele aí, as declarações que ele dá, etc. Eu não sei sinceramente quanto tempo mais ele vai ficar ali. Óbvio que é muito confortável, né? A melhor equipe dos construtores da Fórmula 1 ali, né? Sim. Mas sei lá. Mas aí, uma coisa que eu reparei, mas isso foi no GP Brasil, foi que pelo menos umas 2 ou 3 vezes, ali durante o alinhamento dos carros, aquela coisa toda, seu Hamilton andando lá no box da Haas. Eu pensei, mas o que passa, hein? O que será que está acontecendo? Será que tá pensando em pular? Está cogitando alguma coisa? Vamos lá, agora vai começar a silly season aí, né, definir quem vai para onde, como. Então, mas o Hamilton, o Rosberg ele renovou até 2018. Até fim de Isso. 2018. O Hamilton eu não sei até quando que vai. Porque, inclusive, né, a própria Mercedes, segundo especulações no meio do ano, estava cogitando dar só uma renovação de 1 ano pro Nico. Mas aí conversaram, tá, 2 anos. E agora com esse título aí, pode até futuramente repensar, né? Claro que 2017 vai ser um ano bem determinante nesse sentido, por conta dessas novidades de calendário. Então, pode acontecer do Rosberg se sair melhor que o Hamilton. Com certeza. Ele também está renovado até 2018. Em 2015 ele assinou uma extensão uma extensão de 3 anos, né? Até 2018. Sim. Mas é aquela história, né? Então A gente nunca se sabe. Daqui a pouco ele faz um acordo e vai embora, já que sei lá se não está desgastado o suficiente a relação entre os dois, né? Entre a equipe e ele. Mas sabe como é que é, né? Com certeza. Já pensou, Hamilton sai fora da Mercedes? Quem que vai pegar essa vaga aí? Vai ser cada disputa tapa. Vai ter briga de soco. Nossa.
Aí quem será que poderia assumir aquela vaga, hein? É uma boa questão, é uma boa pergunta. Nossa, Porque dá pra sentar aqui e conversar horas, né? porque aí tem uma série de variáveis aí, até da própria Mercedes, né? Eles têm os programas deles aí também de pilotos aí, né? Então não sei se qual prioridade que eles dariam, se eles trariam alguém que já é do meio aí, sei lá, botar o Alonso ali, sei lá eu. Se bem que eu não, sinceramente, depois de pegar o Hamilton, eu não queria ver um Alonso nem pintado de branco, sei lá eu, de preto, de Não, ouro. não. Ah, imagina, Alonso e Hamilton na Mercedes. Não, não, Nick Lauda, Rosberg no caso. Nick Lauda. Ah, perdão, esqueci. Olha eu viajando. Sai. Aí sim, aí ia dar gosto de ver o Rosberg dando de relho no Alonso. Eu ia adorar. Tá É, merecendo, viu? Mas enfim. mas é uma incomodação que, eu não ia querer nem um pouco, né? Imagina o chororô do espanhol. Nossa, pensa no tango. Pensa no tango que esse homem ia mandar. Agora, bom, cara, eu gostaria de ver assim, ó, sei lá, só por uma corrida. Verstappen naquele carro. Ah, ia fazer chover, né? Verstappen. Ia fazer chover. Ia fazer chover. E... Mas eu fico pensando assim, ó, se era uma boa pro Verstappen trocar ou ficar na Red Bull com o Adrian Newey. Vai que ele acerta a mão É, também. eles estão chegando perto, né? Eles estão cada vez mais chegando Então, perto aí da Mercedes, né? Então, com essa mudança aí técnica, talvez a coisa favoreça ali pra eles consigam tirar mais um pouquinho, né? O, sim, porque, cara, precisa pelo menos mais umas duas equipes chegar junto nisso aí. Porque é, senão não dá pra aguentar. Porque você já sabe que, ou é Hamilton ou é Rosberg. E aí depois? Encosta uma Red Bull, às vezes é uma Ferrari, e fica nisso. Então, tem que torcer para ver disputas entre as equipes, principalmente. tomara que essa mudança aí do pneu e da asa aí tragam realmente alguma coisa nova aí que nem que aproxime as equipes principais aí, mas que dê uma mudadinha aí, um temperinho a mais. Ia vir muito bem a calhar aí em 2018. Aliás, 17. 17, né? E é isso aí. É, ele já é melhor que o Rosberg aí. Quem sabe o Hamilton dá mais um sorriso, que eu acho que está faltando. E, enfim, segue a vida, né? Nico Rosberg is second. He takes the championship. Yes! World champion! Brilliant! Nico, you are world champion. E a polêmica? O que tu achou? Qual a tua opinião? Na verdade, depois do título e tal, questionaram ele se ele ia querer seguir com o número dele ou se ele ia assumir o número 1, né? Que aí ele sinalizou que continuaria com o número 6. Aí teve gente que não curtiu, teve gente que gostou, enfim, deu um bafafá aí, né? É, o, que como agora a Fórmula 1 adotou um pouquinho isso da NASCAR, de fazer do numeral a identidade do piloto, eu recomendaria ele permanecer como 6. Né? E deixasse, durante muitos anos, né, que o piloto, né, o time campeão, usava lá o número 1 e o outro usava o número 2. Agora não é mais assim. Então, se ele quiser vir a usar por vontade própria, é uma coisa, né? Então, eu acho que ele criou uma identidade como 6. Mas se ele quiser mudar, ele pode, né? É até interessante porque em termos assim, de disputa interna seria uma pressãozinha a mais ali que ele ia
é uma bobagem, né? Mas ia ser uma cutucada que ele ia dar no Hamilton toda a corrida, né? O carro dele com 1 e o do Hamilton com 44, né? Mas Sim. talvez pela tradição mesmo, pela característica da Fórmula 1, seria interessante ele assumir o número 1. Mas particularmente hoje em dia, na minha opinião, isso não tem tanto peso, né? Eu acho assim que Não, talvez ele esteja olhando mais para essa nova fase, né, para ter dado essa declaração e pensar realmente em- nessa parte nova aí, nessas mudanças de identidade que a categoria precisa, né, além das questões técnicas, mas esses vínculos de identidade, né, que antes, como tu falou, né, era a numeração era praticamente pela classificação do campeonato, né, então o número não tinha assim um vínculo muito forte com as equipes. Hoje em dia já a coisa já mudou para ir para essa direção aí, né, então vamos ver o que ele vai aceitar. Para mim, realmente, eu não faço tanto, eu não julgo tão importante assim, né? Esse questão de numeral aí. Mas então hoje foi o programa aí tá mais curto que coisa de porco, né? Porque a gente falou bastante coisa aí, eu acho, né? Acho que não sei se tem mais algum ponto aí, alguma coisa a ponderar aí, Jarbas. bom, sobre, né, sobre esse título do Rosberg aí, ah, não, mais nada, mas claro que uma coisa que a gente não pode deixar passar é esse acontecimento aí, infelizmente, essa queda do avião aí que levou boa parte do time da Chapecoense. E é uma coisa que, apesar de é, cada um tem, né, o time que torce, mas tem que deixar aqui, né, uma mensagem, né, de força para a Chape, né, e vamos lá, vai ser difícil, vai ser um escuro, mas nada melhor que um dia após o outro. É, isso aí, eu ia falar até desse assunto, né? Que independente realmente de questão de time, né? A gente essa semana aí passou por isso como brasileiros e como digamos amantes do esporte, né? Eu há muito tempo eu digamos assim meio que abri mão do futebol, né? Por essas questões de interesses muito mais voltados para questão de dinheiro e coisa, eu me cansou essa história, eu larguei fora, eu não larguei de mão aí essa esquema de futebol, acompanho alguma coisa, é claro, e enfim, mas eu não sou mais aquele cara que senta na televisão, na frente da televisão para acompanhar o jogo e tal, e entretanto a gente se sensibiliza muito, né? E por conhecer um pouco aí do time, no caso ser um time novo, né? Um time que está aí há 3, 4 anos aí na série A já do Campeonato Brasileiro e, Isso. e que num espaço curtíssimo de tempo, né? Um time considerado médio, ou de médio para pequeno, não sei, e que dentro dessa condição aí já estava numa final de, de, Sul-Americano. da Sul-Americana, da Copa Sul-Americana. Isso. E todos aqueles caras lá, né, os jogadores, mais o pessoal de imprensa que acompanhou o voo, o pessoal da delegação, né, que enfim foram para vencer mais essa batalha aí, né? E com alegria foram como o que mais consterna assim é que assim como sei lá eu daqui a pouco pego um voo isso aí eu viajo razoavelmente aí
a trabalho, então assim como eu poderia estar pegando um voo daqui para, sei lá, para São Paulo e aconteceu alguma coisa, esse pessoal todo aí foi e dentro dessa mesma condição estava todo mundo bem num dia e do outro dia simplesmente acontece isso e arranca essas pessoas aí da família, dos seus entes queridos, enfim, pessoas que tu simplesmente custa a assimilar, né, essa situação. Então queria, em primeiro lugar, aí, em nome do Fórmula Full, eu acho que eu digo isso de todos os amigos aí do grupo Fórmula Full, até mesmo o pessoal do Bandeirada aí, e mais os demais amigos aí que tem contato conosco, deixar aí as nossas condolências, né, nosso pesar aí por esse acidente, né, e aí que todos esses ocupantes aí do avião aí fica nosso pesar aí, né, e realmente não é um clima muito ruim, até mesmo para fazer o programa aí. Ontem a gente costuma gravar na terça, acabou gravando só hoje na quarta-feira, né? E eu vou pedir aí para o Jarbas aí se dar as considerações finais, né? E hoje o programa vai ficar sem música no final. Ok. Então, né, eu quero me despedir aqui e desejar mais uma vez as condolências e nossos pensamentos e orações a essas famílias, né, famílias dos jogadores, né, família da comissão técnica, dos jornalistas que se foram. E temos que refletir e respeitar, apesar de não ser um esporte do qual nós damos cobertura, nós cobrimos, com certeza o fato desse não pode passar em branco, né, sem a gente prestar a nossa homenagem. Então, mais uma vez aí, nossos pensamentos e força, né, para essa torcida aí da Chapecoense, para a cidade de Chapecó, né, nós temos bastante pessoal aí que ouve o programa em Santa Catarina, então temos que desejar muita força para superar tudo isso. E fica aqui, né, esse pedido, né, esse desabafo, vamos dizer assim. É duro. Como é fácil destruir, é difícil construir uma coisa. É isso que está. Ok. Então, só me resta agradecer aí a parceria de vocês aí por estar acompanhando o Fórmula Full. E infelizmente dessa maneira triste aí eu me despeço. Muito obrigado a todos e tchau.